Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma maratona da nossa jornada empreendedora. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai estar compartilhando conosco toda a experiência dele, falando. Chamar ele aqui para nossa live. Rodolfo Rodrigues. Boa noite, agora sim. Tá me vendo agora? Oh. Show de bola. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí que tá entrando. Boa Posso falar? noite, boa noite. Estava Agora aqui foi. falando da nossa maratona, né? Da nossa maratona da jornada empreendedora. Tive essa ideia, na verdade, Rodolfo. Por quê? Porque nesse momento tem várias pessoas tão perdidas e fica vendo uma coisa, outra, tal. E elas, às vezes, elas não têm o resultado que elas querem, não é porque elas não querem, é porque elas não têm, talvez, um direcionamento. Então, a ideia da jornada foi exatamente essa. A gente convidar pessoas que têm uma história de exemplo, de superação, para a gente estar aí ajudando o maior número de pessoas com as nossas lives. Show de bola. E te convidar. E Bom, brigadão. primeiro eu quero agradecer. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Tá dando para ouvir legal agora aí? Tá? Sim. Tá vendo também? Todo mundo tá vendo aí? Ó, quem estiver vendo, quem já entrou, já solta o like, convida os amigos aí. E, bom, enquanto a galera vai entrando, eu vou me apresentar rapidinho aqui, pode ser? Pode Bom, se apresentar para minha jornada nós. empreendedora, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rodolfo Rodrigues, trabalho com desenvolvimento pessoal também, trabalho com marketing digital, empreendo na internet também. E sou empreendedor há muitos anos, né? Desde moleque eu comecei a fazer aqueles com fio de telefone, sabe? Aquelas pulseirinhas para poder vender na escola. Uhum. Então, começou desde muito cedo, só que depois eu fui entendendo isso. E hoje eu preparei alguns temas aqui, né? Que a gente vai abordar durante essa live, que a gente vai compartilhar, trocar conhecimento, né? Porque eu aprendo com você e vice-versa. Três pilares essenciais, né, para o empreendedorismo, para ter sucesso como empreendedor, e depois eu vou deixar também 5 dicas de como você aplicar isso, né? Sair dessa live aqui hoje e aplicar já a partir de hoje, amanhã, para começar a gerar resultado. A gente vem vivendo um momento bem delicado, digamos, de passagem, assim, né? Mundial, não é só no Brasil, e para ajudar, né, como a gente é bem sortudo, além da crise de saúde que a gente tem no nosso país, a gente tem também uma crise política, né? Mas isso não é papo para hoje. A gente vai falar de como contornar tudo isso para que a gente possa sair fortalecido desse momento. E é isso, sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, sou apaixonado em ajudar pessoas. Já vi que entraram algumas pessoas aí que já passaram pelos meus workshops, treinamentos. Camilinha está aí também, Pietro é meu amigo de longa data. E falando em empreendedorismo, o Pietro ele é um intraempreendedor, né? Que é o cara que empreende dentro da empresa que ele trabalha. Ele é um cara que eu admiro demais. Mas é isso aí. Estou à sua disposição aqui. Show! A nossa jornada ela vem exatamente para isso, Rodolfo, para mostrar a realidade das pessoas, né? Você tem uma história, uma jornada aí de resiliência, persistência, consistência e tudo mais. Mas pode seguir aí seu roteiro, fala dos É, temas, pode eu acho ficar à que uma vontade. coisa Hoje a noite é que tua. uma coisa que é muito engraçada, que eu acho que eu nem te passei no briefing do que a gente vai bater um papo aqui hoje, é que às vezes a gente é resistente à mudança, sabe? A gente não quer mudar. E o engraçado na minha trajetória é que eu mudei para São Paulo com 16 anos de idade. E naquele momento, moleque ainda, tinha meus amigos do interior, tinha uma namoradinha lá. Eu não queria sair daquela cidade do interior pequenininha, que continua sendo pequena até hoje, onde é a minha origem, né? Continua sendo pequena até hoje, mas eu não queria sair de lá. E minha mãe, de certa forma, me obrigou a vir para São Paulo, né? E acho que talvez, né? Não sei se ela está assistindo aí ou não, não vi ainda se ela entrou aí, mas talvez seja uma das melhores coisas que ela fez por mim, me trazer para uma cidade grande, onde eu pude
de certa forma... Pessoal, falaram que minha imagem está congelada. Quem está conseguindo me ver aí? Dá um joinha. Quem está conseguindo ver ou falar? Dá um joinha. Não, tá, começou a rodar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, te ouvindo sim. Aí Então agora deu uma. eu vou continuar falando aqui, daqui a pouco a imagem volta. Aqui está um tempo de chuva meio chato, a internet está meio instável. Uhum, O Pietro já falando ali. entendi. Bom, vamos lá. Então, quando eu mudei para São Paulo, a Sol falou que está congelada. A Sol, Portuga, fez também algumas sessões de coaching comigo. Ela é uma corredora, maratonista aí. É uma história linda também e uma pessoa que eu admiro bastante. Bom, galera, ó, se tiver congelado, eu vou continuar falando para a gente poder não perder aqui, tá? Mas eu já me coloco à disposição aqui, tá, da Lige, para a gente poder marcar um outro momento, eu cedo um espaço aqui para ela, para a gente refazer e de repente trazer até um outro tema também, tá bom? Mas se vocês estiverem me ouvindo, tá bem, porque o que importa aqui não é vocês olharem para minha cara linda, e sim o conteúdo que eu vou passar aqui também, tá bom? Mas eu acho que já já acaba voltando aí. Bom, Deve estar chovendo mesmo aí, realmente fica um pouco lento, né? aqui tá um tempinho meio embaçado esses dias aqui, a internet não dá muito legal não, mas vamos lá, o barco tem que seguir. Vai me avisando aí depois, conforme for, se voltar, se não voltou, faz um joinha, tá? Mas quando eu mudei para São Paulo, né, eu não queria mudar, e essa mudança de ter voltado, de ter vindo para a capital, ela foi muito marcante para mim. Foi um momento que eu fiquei meio... perdi um pouco, digamos assim, da minha essência, fiquei um pouco introspectivo, né, um pouco mais contido, mas por outro lado, depois de um tempo, né, quando começou a aula na escola, eu comecei a me enturmar, as coisas voltaram ao normal. Minha beleza exótica, o Pietro. E aí, quando as coisas voltaram... Ô, Pietro, que bom, né? Porque senão, imagina, eu tô solteiro, as meninas vão ficar... Brincadeira. Mas vamos lá. E naquele momento, quando eu comecei a me adaptar em São Paulo, né? E aí eu acho que vem um pouco da questão da adaptabilidade também, que é a gente se adaptar, isso tem a ver também com resiliência, tal. Lá atrás eu comecei a ser treinado para isso sem perceber, né? Então acho que dentro dessa minha trajetória, e isso foi um ponto bem marcante. Então acho que eu ter vindo para São Paulo, eu ter vindo morar em São Paulo, acho que foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido na minha vida. Então hoje eu tenho um blog também de São Paulo, minha trajetória no marketing digital começou através desse blog, e por eu gostar da cidade, né? Por eu amar a cidade que eu vivo, apesar de todo o caos que ela tem, mas eu digo que a gente consegue encontrar beleza no caos, né? Então, eu acho que a questão da resistência à mudança atrapalha muitas pessoas de chegar onde elas desejam. Eu acho que esse seria o primeiro ponto a ser abordado aí. Galera, ó, a Débora entrou aí. A Débora é network profissional muito foda. Uma pessoa que a gente se conectou de uma forma muito engraçada. Isso é um papo para outro dia sobre network, mas se tornou uma amiga do coração, uma pessoa que eu respeito e admiro demais. Débora, beijo para você. E... Show! Aproveitar falando da Débora, já que ela entrou, nós estamos num projeto maravilhoso, viu, Rodolfo? Nós estamos num projeto maravilhoso, que é a campanha Por Amor, e onde nós vamos doar 100% do nosso lucro, nós vamos estar doando para uma instituição. Então, aqui na Show de região bola. norte, no caso, sou embaixadora aqui da região norte, nós vamos direcionar para uma instituição aqui que ajuda mulheres. Então, nós vamos trabalhar com tudo isso ajudando mulheres. Não só financeiramente, esse que é o mais maravilhoso, assim, que eu amei. Na verdade, além do financeiro, nós vamos também não só dar o peixe, ensinar a pescar, né, Débora? E vamos estar também com a plataforma online, onde essas mulheres vão estar estudando, treinando, se capacitando. Nós já ganhamos vários treinamentos em inglês, 6 meses de inglês para elas estarem se Que aperfeiçoando. show. Cursos de automaquiagem aqui da minha cidade, uma das meninas que participou da jornada, gravar um vídeo de treinamento para elas. O Thiago também vai gravar
um vídeo. Então, assim, tem várias pessoas do Brasil inteiro ajudando da forma que podem, né? O que a gente fala é isso. Show de bola. É, eu vi outro dia a live de vocês aí e o Intimado a projeto é ajudar aí, sensacional. ó. Tô Rodolfo, junto. intimado a ajudar. Tô junto sempre. A Débora sabe disso. Pode contar comigo. Tamo E junto. voltou a minha imagem aí ou não? Não, mas sua voz Eita, tá ótima, tá tudo certo. Arrocha aí. vocês não vão me ver. Galera, ó, já vou deixar uma dica aqui. Pega caneta, papel aí, ou abre o bloco de notas do celular. Bom, bloco de notas do celular não dá porque vocês estão me vendo aqui. Na verdade, vocês estão me ouvindo. Mas eu vou soltar aqui os 3 pilares que eu acho essencial para o empreendedorismo. Ah, e só diga-se de passagem, tá, Ligiane? A Débora falou ali que eu ajudei muito ela como coach empreendedor. A Débora tinha dúvida em um certo momento se de fato ela era empreendedora. Depois você pergunta para ela se ela é empreendedora ou não. O que deu na análise de perfil pet dela? Deu empreendedora 1000. Galera, todo mundo estiver entrando aí, ó, aproveita, já encaminha pelo menos para mais 5 amigos, porque tem bastante conteúdo bacana aqui hoje, tá? E se não der tempo de falar nesse primeiro período aqui, a gente vai estender e vai continuar pelo menos por mais alguns minutos, aí, até passar todo o conteúdo aqui, legal? E eu vou abrir para perguntas no final também. Na verdade, nós vamos abrir, né? Porque vão ter coisas que eu, como convidado, vou responder e outras a Lígia vai responder também. E, bom, vamos lá. Posso tocar aqui, então? Manda bala. Então, vamos lá. 3 pilares essenciais para o empreendedor, né? Dentro de um treinamento que eu tenho, que é a Mentalidade para o Sucesso, lá eu elenco mais de 10 pilares em módulos para poder trazer a consciência de como se tornar um empreendedor, tá? Mas dentro desses pilares, eu separei 3 para trazer aqui hoje, que são os principais. Que eu digo principais, eu não digo na questão de ser dos elementos que mais contam e puxam todo o resto, tá? O primeiro deles é você ser antifrágil. E engraçado, né, que hoje, óbvio que pelo network que eu tenho com a Débora aí também, por algumas pessoas que eu conheci, mas a Débora me conectou, tenho a oportunidade de conviver com grandes empreendedores e empresários. Um deles é o Geraldo Rufino. E o Rufino, ele fala dentro da apresentação dele, de ser antifrágil, né, com uma pegada de muita coisa que ele passou, que sempre quando acontece, o que é o antifrágil? Dentro do caos, de tudo de ruim que acontece, você conseguir, de certa forma, usar aquilo como munição, né, para você canalizar em coisas positivas. Então você não deixa aquilo de certa forma te impactar, você usa tudo aquilo que você tem de caos do momento para você colocar de uma forma que te potencialize e atingir os resultados. Um exemplo de pessoa antifrágil é o Cristiano Ronaldo. Ele é um dos jogadores que em campo, às vezes ele é o mais criticado, mais xingado pela torcida adversária, e nesses momentos que, quando a torcida mais pega no pé dele, adversária, é quando às vezes o time está perdendo, está numa situação difícil, ele vai lá e faz de tudo para poder virar o jogo, e acaba, de certa forma, sendo protagonista daquela partida. Por quê? Porque ele foi treinado desde cedo, né? Se você puder depois pesquisar a história do Cristiano Ronaldo, é uma história de empreendedorismo também. Ele saiu com 10 anos de casa, foi morar em alojamento para poder se tornar jogador de futebol. Então ele aprendeu desde cedo também. Então ele não deixa que nada daquilo que acontece impacte negativamente, pelo contrário. Ele usa tudo aquilo como combustível para poder transformar a vida dele. Então, você ser antifrágil, e isso não é do dia para a noite, tá? E tem pessoas que demoram um certo período para entender e começar a mudar. E tá tudo bem, cada um tem um tempo. Mas a grande sacada aqui é você começar a olhar para o caos e falar, poxa, o que eu posso tirar de bom daqui para me potencializar a chegar onde eu desejo? Para poder potencializar a chegar em lugares melhores. Então essa é a primeira dica aí, tá? A segunda dica, na verdade o segundo pilar é a resiliência. A resiliência fala de uma maneira bem simples. É você tomar porrada, literalmente, e levantar, continuar andando, voltar ao seu estado normal. Né? E o que acontece com isso? Tem muitas pessoas que, às vezes, quando começam a empreender, né, quando começa a entrar numa jornada empreendedora, na primeira porrada, no primeiro tropeço que acontece, às vezes desiste. Né? Então, o que acontece nesse momento? Se você consegue tomar uma porrada,
de repente, acabar se desconstruindo em um dado momento, mas parar, respirar, encher o seu pulmão de ar, oxigenar o seu cérebro, levantar e continuar andando, você vai chegar lá. Só que a primeira vez vai ser a mais difícil para você fazer isso. E até falando em Geraldo Rufino também, uma coisa que é muito engraçada é que quando eu encontrei ele em um evento a primeira vez, antes até mesmo de fazer parte lá do Instituto Êxito, ele contou uma história, né, das vezes que ele quebrou, e ele também, além de antifrágil, ele é resiliente. E eu fui conversar com ele no final, falei, pô, Geraldão, cara, você falou aí que você quebrou, acho que foram 6 vezes ao todo que ele já quebrou, né? E a última vez que ele quebrou, ele ficou devendo 15 milhões de reais, né? Ou seja, pouquinho. Aí eu peguei e falei pra ele, cara, eu quebrei 2 vezes também, a segunda vez que eu quebrei, eu tomei uma porrada que foi difícil me levantar, mas com o tempo eu consegui entender e levantar. Sabe o que ele falou pra mim, Lige? Ele chegou pra mim e falou assim, Rodolfo, se você já quebrou 2 vezes, você tá mais perto do seu primeiro milhão. Foi aquele dia, o que ele falou pra mim, tipo, falei, caraca, meu, tipo, vindo desse cara, conhecendo a história dele hoje, podendo conviver mais com ele, entendendo que não é, né, o que acontece com você, mas é como você reage. O que acontece na nossa vida, 10% dela é o que acontece. 90% é como a gente reage àquilo que acontece. Então, se você não reagir da maneira correta, da maneira apropriada, da maneira que vai te trazer aprendizado e vai te fazer continuar, você vai continuar sem sair da inércia, você vai continuar parado, estagnado, na zona de conforto. Entende? Então, às vezes a pessoa vem, porra, meu, tal fulano me passou a perna no negócio que a gente estava fazendo junto. Ótimo, parabéns. O que você aprendeu com isso? Aprender a analisar melhor as pessoas, o histórico delas. Quando for fazer uma nova sociedade, você entender com quem que você está fazendo sociedade. Eu também já tomei balão de parceiro no passado. E isso me fez aprender. Hoje eu estou em 2 negócios onde em um eu tenho 2 sócios e no outro eu tenho mais um sócio. Só que a gente aprende a fazer negócio do jeito certo. Por quê? Eu não posso deixar aquilo me travar, não vou mais confiar em ninguém. Não, tá aí. O erro talvez tenha sido meu também, de ter feito o negócio da maneira errada lá atrás. Eu tenho que reconhecer a minha responsabilidade. Entende? Então esse é o outro ponto. E quando você começa a entender isso, você começa a aceitar. O Zé Roberto Marques fala uma coisa que é muito engraçada, que ele fala assim, aceita que dói menos. Porque você só começa a mudar quando você aceita. Né? A Débora gosta bastante do Zé. O Zé é o coraçãozinho da Débora. A Débora gosta bastante dele. Fez, acho que a formação de coach com ele também, o PSC. Então, se você começa a entender, a aceitar o que aconteceu e, de certa forma, você também reconhece as suas responsabilidades, né? Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Você começa a gerar aprendizado com aquilo. E aí, quando você começa a gerar o seu aprendizado, quando você começa a extrair daquilo ali, daquela experiência, algo de bom, porque eu acho que não existe fato ruim na nossa vida. É que a gente enxerga o ruim. Mas se a gente começar a olhar pelo lado positivo das coisas e começar a tirar o aprendizado, tudo aquilo vai ser bom. Então é aí que começa a questão dos 10%. 10% da vida é o que acontece, 90% é o que a gente enxerga ou a gente acha que é. Né? A Débora falou, e o Zé é maravilhoso. Mas é isso daí. Wilson bom, também, o Wilson, meu amigo, entrou. Nossa. Realmente, e aí o terceiro... assim, falando dessa questão, quando eu fui para o Summit também, que eu conheci o Geraldo, nossa, no final ele me deu um abraço. Ele me deu um abraço tão forte que eu falei, meu Deus. Ele é um cara muito sensacional. A energia, o brilho no olho, a garra, a determinação, tudo isso que você falou faz muita diferença. Então, acredito bastante nesse momento. Muitas pessoas podem estar passando por situações parecidas com a dele, com a sua, com a minha, né? E a gente está aqui para mostrar para as pessoas que, independente da situação que você tá, meu amigo, tem jeito. É isso aí. O Pietro falou a história do copo meio cheio, o copo meio vazio. É isso aí mesmo, Pietro, exatamente isso. É a perspectiva da vida de cada um. E, por exemplo, para aquelas pessoas, só para fechar um pouco aqui, para aquelas pessoas que estão
às vezes olhando, né, sempre o copo meio vazio, começa agora a observar por outra ótica, né? Porque, assim, a ótica de cada um, ela é única. Eu não tenho como falar para a pessoa, olha por esse lado, mas eu posso, de certa forma, trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência e do que de fato funcionou para mim e a fazer com que a pessoa comece a colocar um ponto de dúvida na cabeça dela. Eu não quero que ela mude. Assim, é óbvio que eu quero que ela tenha uma mudança para melhor, mas eu não quero mudar ela no momento que eu falo com ela, ou que ela vai num treinamento, ou que ela conversa comigo, ou numa sessão de coach mentoria. Mas eu quero colocar dúvida na cabeça dela, porque se eu fizer ela refletir sobre aquilo, eu sei que ali eu já coloquei um pontinho de aprendizagem, entende? Então eu acho que uma das coisas que acontece é quando a gente começa a refletir sobre as coisas, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a olhar para tudo aquilo e se questionar. Né? Por exemplo, uma pergunta no processo de uma criança no processo de aprendizagem dela. Não tem aquela fase do por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Por que ela está fazendo aquilo? Ela quer entender, ela não quer acreditar em uma pessoa só, em uma versão só. Ela vai perguntar por quê de muitas coisas, porque ela quer ter ali a formação de consciência dela sobre aquilo. E a gente, por N motivos, né? Acaba sendo podado em muitas situações com não, isso, não aquilo, não isso, não aquilo, e acaba perdendo um pouco essa curiosidade e esse questionamento, entende? E tá tudo bem, talvez você que tá vendo aí, você tá nesse ponto que você não se questiona, que você não consegue dar um passo à frente, não tem problema o que foi até agora. O importante é você tendo essa informação, o que você vai fazer daqui para frente. Então, como é que você vai procurar mudar isso? Você não precisa mudar da noite para o dia. Muda 1%, muda um detalhe. Né? A vida, o sucesso, né, é somado por pequenos detalhes, pequenos esforços que são cumpridos diariamente. É isso que traz o sucesso. O sucesso não vem da noite para o dia. Legal? Bom, e para fechar esse terceiro pilar, que é um termo que eu acho que eu aprendi a dar valor de alguns anos para cá, tá? Que é a gratidão, né? Então, a gente aprender a ser grato, eu acho que a minha visão, tá? Eu vou falar como Rodolfo, já passei por N treinamentos de transformação pessoal, mas falando como Rodolfo mesmo, a gratidão para mim é um estado de espírito, né? Então, acho que quanto mais a gente aprende a ser grato pela vida, a ser grato pelas nossas histórias, a ser grato pelas experiências que a gente teve, a ser grato por todas as pessoas que passaram na nossa vida, bem ou mal, elas fizeram a gente crescer e evoluir. Então, eu acho que quando você... Aqui eu estou falando de uma forma até que rápida, né, bem superficial, mas dentro do módulo que eu aplico gratidão, eu tenho mais de 10 exercícios lá e é bem legal. E até deixo aí para quem estiver anotando e tudo, eu vou deixar um exercício, um desafio. Depois pode me chamar no direct lá e quem falar que fez e me dar o feedback, eu vou, de certa forma... Essa live vai ficar gravada ou não? Vai ficar 24 horas então, no meu Instagram. Quem assistir aí no Instagram da Ligiane durante 24 horas, pegar esse desafio e fizer e me mandar um feedback, eu vou liberar um brinde de alguma forma, certo? Então, é o seguinte, relaciona 3 pessoas que você é grato por algum motivo. 3 pessoas. E aí mas Rodolfo, a pessoa que eu sou grato não está mais aqui hoje, por exemplo. Isso eu vejo acontecer muito em treinamento, né? O que você vai fazer? Para essa que não está presente, que você não pode ter o contato pessoal ou tecnológico, você vai agradecer no fundo da sua alma com o seu coração, tá? E aquelas que você pode de alguma forma ter o contato, você vai entrar em contato com ela e vai falar, olha, eu só quero dizer que por N motivo, N coisas, ou se tiver alguma coisa específica, mesmo que faça muito tempo, liga para aquela pessoa e fala, eu queria te agradecer por isso, por você estar do meu lado, por você naquele momento ter me falado tal palavra, ter me dado tal ideia. Então, faça isso, tá? Você vai ver que quando você pratica a gratidão, e isso aqui eu estou falando de uma forma de expressar gratidão, tá? Existem mais de dezenas de formas que a gente trabalha dentro do conteúdo todo, mas uma forma de expressar gratidão. Coloca para 3 pessoas no mínimo, e entre em contato com elas, fala o que você tiver que falar, pede. E se ela não falar nada para você, tá tudo bem. Você não tá ligando para esperar nada em troca. Você tá ligando para expressar aquilo verdadeiro dentro de você, tá? Então não ligue esperando nada em troca. Já começa por aí. Se a pessoa devolver, ótimo, maravilha. Pô, é um pontinho a mais. Mas se ela não devolver, tá tudo bem. O exercício é teu, não é dela. Você tem que fazer a sua parte. Legal?
Então fica esse exercício. Legal. E, bom, dá agora um seu feedback aí e depois a gente parte para as dicas lá. Então é para a galera pegar anotar 3 pessoas que elas são gratas, ligar para elas e mandar no seu direct? Isso, depois que fizer o exercício, me chamar no direct e falar, ó, eu fiz e falar como é que foi. Ó, foi assim, foi assado, tal pessoa me respondeu, tal pessoa não respondeu, tal pessoa não quis me atender, porque às vezes está brigado, não tem problema. Mas, ó, outra coisa, mesmo que você estiver brigado, faça a sua parte. Porque não depende dela, depende de você. Você tem que estar em paz com a sua consciência. Legal? É isso aí, Débora. Pelo menos 3. Quem quiser fazer mais de 3, pode fazer, tá? Não tem um limite mínimo. Quanto mais, melhor. Ou se você quiser fazer 3 por dia daqui pra frente, faz 3 por dia, tá? Legal? E outra coisa muito legal também da gratidão é que a gente tem que ser grato por abrir os olhos, né? Porque imagina se a gente vai dormir e a gente não abre mais os olhos amanhã. Então, se você abrir os olhos, você já tem que ser grato. Você tem a possibilidade de transformar não só o seu dia, mas como aquele pedacinho do seu dia está transformando o resto da sua vida. Então, eu acho que já começa por aí. Voltou a minha imagem aí ou não? Não. Caraca, gente. Que tenso isso. Mas você está se vendo? Eu tô me vendo, normal. Olha só. Eu vou até printar aqui agora. Então, peraí. Depois eu printo, vai. Não, depois eu printo. No final eu printo. Depois eu printo. Vamos continuar. Printa agora que eu tô fazendo pose? Então vai. Foi. Legal? Ai, que às vezes tô saindo uns prints assim. Né? Print é uma coisa legal pra caramba. Bom, você quer falar alguma coisa aí? Pode falar. Depois eu continuo. Não, pode continuar. Com relação aos temas, acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro aí pra galera. Ficou, galera? Vou colocando joinha aí. Apesar de estar sendo um pouco... pouco... Frágil, resiliência e gratidão. Isso, essas são... Isso, esses são os primeiros pilares. Dentro dos pilares do empreendedorismo, esses são, acho que, os principais que eu digo assim, que acaba puxando os outros, tá? Os outros não são menos importantes, mas eu acredito que eles de certa forma acabam puxando os outros. Legal? E agora, antes de eu entrar no próximo tema, nas 5 dicas, uma coisa que é importante a gente pegar com esses pilares que eu acabei de citar, é que a gente tem uma crise iminente, né, que está pegando muita gente de uma forma bem negativa, infelizmente. E a gente acaba vendo, né, pessoas que estão passando por várias dificuldades, e isso não é só, né, no Brasil, isso infelizmente é mundial, mas... A sacada aqui é dentro do que você pode fazer para, primeiro, óbvio, melhorar a sua situação, né? E se você tiver uma situação ok, como é que você pode, de alguma forma, agregar o outro? Eu acho que esse ponto também é legal a gente entender, porque a gratidão está aí. De repente, eu estou aqui, eu não estou passando por uma certa dificuldade. Apesar de estar ruim, não estou passando por necessidades. Mas como é que eu posso, de alguma forma... agregar o outro. Porque às vezes a pessoa que está do seu lado, ela está passando por uma dificuldade também, entende? Então, por exemplo, o seu projeto com a Débora, com essa galera toda que está engajada aí, pô, é um projeto que vai ajudar muito, entende? Então é a forma que vocês encontraram de fazer algo, né? De ajudar de alguma forma. Outra coisa muito legal que vem acontecendo, essas lives que começou com o Gustavo Lima aí de show e depois vem fazendo... ou vários outros artistas adotaram a fazer isso, está ajudando muita gente também. Então, às vezes, uma pessoa começa, as outras vão lá e copiam aquilo que é bom, e tá tudo bem copiar o que dá certo, o que é bom. Né? Se você está fazendo bem para o próximo também, né, de certa forma com aquilo que você pode, é legal. Então, eu acho que a gente tem várias formas de começar a olhar, às vezes, o que primeiro você pode fazer para melhorar para você, e depois, se você estiver bem, óbvio, poder também ajudar o próximo. Eu acho que esse ponto é bem importante a gente pegar. Legal? E vamos para 5 dicas agora. Vamos lá, para 5 dicas. Bom, 5 dicas, eu separei 5 dicas aqui para você ter sucesso na sua jornada empreendedora. A primeira dica que eu coloco aqui, a Débora falou aí, ninguém copia ideia ruim. É isso aí mesmo, Débora. O pior é que eu acho que às vezes tem gente que copia, né? Infelizmente.
Mas enquanto eu acreditar que o bem sempre vai vencer, então a gente vai copiar sempre o que dá certo, o que é bom, né? O que é de bem também. Mas vamos lá. Bom, a primeira dica é para abandonar o vitimismo, né? Então, pegando o gancho do que eu falei agora sobre a crise e tudo mais, se você começar a olhar para a crise e falar, poxa, é por causa disso, por causa daquilo que eu não vou, é óbvio que são vários, né, fatores que influenciam, mas enquanto você tiver, de certa forma, se vitimizando da situação, você não vai sair do lugar e sua situação vai ficar cada vez pior, né? Então, se você quer ter sucesso como empreendedor, em qualquer área da sua vida, ou até como intraempreendedor, que é dentro do lugar que você trabalha, enfim, se você quer ter sucesso, você tem que deixar o vitimismo de lado e começar a assumir as responsabilidades, né? E aí, se você deixa de ser vítima, você começa a se tornar protagonista. O protagonista é aquele que vai, faz, se não dá certo, ele aprende com aquilo, né? E aí a gente já vai para a segunda dica, que é puxando o gancho, você tem que aprender com seus erros. Ah, mas Rodolfo, poxa, eu errei, foi tão difícil aquela situação que eu não consigo mais continuar. Cara, então você vai ter que dar um jeito. Não tem essa opção, não consigo mais continuar. Você vai ter que olhar para aquilo de alguma forma e tirar de positivo. Enquanto você não aprender, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir dar o próximo passo, não vai conseguir continuar. Né? Então não quer dizer que porque eu aprendi com os meus erros, a minha jornada ela vem assim, e uma coisa bem legal que eu falo é que eu ainda vou errar muito. Só que eu vou errar cada vez menos. Só que eu ainda vou continuar errando. E é no aprendizado de cada erro que eu tenho a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. Então que Deus me permita que eu continue errando, só que cada vez menos, né? Porque a gente tem sempre a oportunidade de crescer e aprender com os nossos erros. Então, enquanto você se vitimizar, você olhar para os seus erros e querer terceirizar a culpa, né, a responsabilidade, você não vai evoluir, tá? Então, essa foi a primeira dica, que é abandone o vitimismo, e a segunda é aprenda com os seus erros, tá? Ah, mas Rodolfo, poxa, eu fui traído pelo meu sócio, ele me passou a perna. Cara, se você foi traído pelo seu sócio, ele te passou a perna, você também falhou em alguma situação. Alguma coisa você deixou passar, você não percebeu e você também é responsável por isso. Aceita que dói menos. Começa a escolher melhor os seus potenciais sócios, seus potenciais parceiros, e isso vai em tudo, não é só para o empreendedorismo não, para a vida pessoal também, às vezes algum amigo, namorada, namorado, esposa, marido, etc e tal, que de alguma forma te lesou, te magoou, te machucou, você também é responsável, por mais que tenha doído muito, você tenha sido ferido demais, você também tem uma parcela de responsabilidade naquilo, e aí você tem que entender aonde foi que você potencialmente errou, para que você reconheça aquilo, aprenda e comece a melhorar seus relacionamentos também pessoais, tá? Então isso é muito importante também. Terceira dica é, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Hoje eu convivo com a Ligiane, com a Débora, convivo com o Geraldo Rufino, putz, esqueci o nome da galera lá, com o Janguinha Diniz. Cara, tem uma galera muito foda, entendeu? E que eu sou muito grato, assim, porque é óbvio, né? Pai, mãe, irmão, marido, mulher, isso acaba não contando muito. Mas quando você, num lugar fora da sua casa, fora do seu convívio familiar, quem são as pessoas com quem você mais passa tempo? Começa a entender, você é a média delas. Então, por exemplo, hoje os meus amigos de escola, a maioria deles são pessoas que eu amo. Só que são pessoas que eu vejo pouco, porque a vida deles é uma, e tá tudo bem a vida que eles levam. Entende? É a escolha deles. A minha é outra, eu estou indo por outro caminho. Esse outro caminho faz com que finais de semana e feriado eu estou trabalhando ou eu estou estudando. Entende? Eu tenho uma vida diferente da galera. E eu quis, foi o que eu escolhi. Né? E às vezes a gente some e as pessoas acabam julgando. Só que o julgamento é delas, não é meu. Eu sei para onde eu estou indo. Entende? Então, às vezes, você se cercar de pessoas que sabem o que querem, que sabem para onde estão indo, que buscam as mesmas coisas que você, começa a ficar, não digo mais fácil, mas o caminho começa a ser mais claro para você chegar onde você quer. Entende? Então eu acho que esse aprendizado da média das 5 pessoas, e isso é uma frase do Jim Rohn, né? Jim Rohn, que foi um empreendedor incrível. Enfim. E o que acontece?
Aí vem um outro livro que eu acho que vale a pena, né? Até deixar uma dica para quem estiver assistindo aí. Quem não leu ainda e quem já leu, relê de novo, que eu já li 3 vezes e estou para ler a 4ª de novo, é Os Segredos da Mente Milionária. Que inclusive foi sobre esse livro que a gente se conheceu lá em Brasília, né? E aí, quando a gente fala de network, olha só, eu fui até Brasília para poder servir e aprender. Por que servir e aprender? Porque eu não fui lá só para poder receber conhecimento. Eu fui lá para poder servir também, para poder ser staff, para poder ajudar, para poder... Entende? Então, às vezes a galera não quer sair daqui, por exemplo, São Paulo. Tem um monte de evento que acontece em São Paulo, às vezes até de graça. E tem workshop que acontece em São Paulo que, tipo, cara, 10, 15 reais para você entrar no workshop e conhecer pessoas que estão ali buscando conhecimento, buscando crescer. Só que a galera não vai para aquilo, entende? E aí vai falar que não tem oportunidade. Cara, isso não existe. Isso não existe. Então, tipo, ou você acorda e começa a correr atrás do que você quer, ou você vai ficar sempre se vitimizando. E aí você não vai sair do lugar. Então, São Paulo, principalmente grandes cidades, cidade pequena hoje está acontecendo muito, mas principalmente cidade grande, tem de monte workshop, um monte de coisa que você vai ou de graça ou baratinho, e você vai se conectar, conhecer pessoas que estão buscando evoluir. E são essas pessoas que você tem que ter por perto. Pessoas que buscam cada vez mais, buscam evoluir. Porra, eu amo assistir também série no Netflix. Eu amo ver filme. Só que aí, o que acontece? A maioria das séries que eu assisto, não todas assim, mas a maioria das séries que eu assisto estão ligadas a negócios. Pô, Suits. Pra quem gosta de série, tem que assistir Suits. É sensacional. Entendeu? O meu amigo Eduardo, que eu vi que ele acabou de entrar aí agora, Edu, de Brasília, conheci ele lá no evento do MME também, que tá online aí também, eu vi ele entrando aí. O Edu me falou hoje da série Billions. Cara, é uma outra série que eu não assisti ainda, mas que, entende? Então tem um monte de conteúdo que é aberto para você, que você tem acesso fácil, que vai te gerar transformação. Só que as pessoas às vezes não vão. Legal? E passando aqui para o 4º ponto que já puxa um pouco. Aqui também não é muito diferente, né? Aqui em Rondônia, por exemplo. Nossa logística é tudo muito longe aqui. Mas só em 2019 eu li o livro 5 vezes e fui 6 vezes para São Paulo e ainda fui para Brasília, para Goiânia e Fortaleza. Então, assim, eu fui para vários treinamentos. E é isso que eu falo para as pessoas, sabe? Pagar o preço, sair da zona de conforto. É isso aí. É isso aí. Eu, em dezembro agora, não sei se você acompanhou aí, mas eu fiquei meio off do mundo em dezembro, né? Na verdade, no final de novembro para dezembro, eu rodei 4 capitais em 20 e poucos dias. Eu e o Henrico Massoni. O Massoni que a Débora conheceu também, já está no êxito lá. A gente foi dar treinamento, que é a certificação para personal trainer, que hoje eu sou parte do curso dele. A gente, né, eu agreguei conhecimento para o treinamento dele, a gente viaja junto. E a gente foi para Salvador, BH. Inclusive foi em BH, eu conheci a Camilinha, não sei se a Camila está vendo ainda aí, e não sei se o Henrico está online aí também, mas teve semana que eu cheguei em São Paulo na segunda-feira à noite, na quinta-feira de madrugada eu estava no aeroporto esperando o voo para viajar de novo. Então, tipo, e os 2 dias que eu fiquei em São Paulo não foi de descanso, foi também de continuar fazendo aquilo que eu estou buscando, entende? Então, às vezes a galera, tem gente, olha o tipo de pensamento medíocre, tá? Tem gente que vê, às vezes, você num aeroporto postando uma viagem que seja até para passear, mesmo que não seja trabalho, que seja para passear. A pessoa já vem e comenta assim, ou manda uma mensagem, aí a vida tá boa, hein? Cara, como assim a vida tá boa? Óbvio que tá maravilhosa. Eu tô fazendo o que eu amo, entende? Só que a pessoa podia olhar para aquilo, tirar de aprendizado, falou, pô, fulano tá correndo atrás do que ele faz, ele tá viajando, não sei o quê, e tirar aquilo como coisa positiva, e de repente, em vez de mandar mensagem e falar, sua vida tá boa, e falar, não, caraca, meu, tô vendo que você tá todo vapor aí. Algumas pessoas fazem isso também. Então, você tá todo vapor, o que você tá fazendo? Eu quero falar com você, como é que você tá? Me fala o que você tá fazendo, eu quero te conhecer mais, quero estar perto. Tem pessoas que fazem isso. Só que tem pessoas que têm um pensamento medíocre de chegar e mandar mensagem e falar, nossa, a vida tá boa, hein? Aí sim, hein? Então, tipo, esse tipo de pessoa ou acorda, ou talvez, não nessa crise, mas numa próxima, qualquer uma que seja, ela não vai saber passar, sabe? E são coisas assim... E eu falo dessa forma também em treinamento, tá? Não é só no bate-papo que a gente tá aqui, não. É a forma mesmo que a gente tem que colocar. Então,
O Pedro até comentou aí que eu tenho uma forma mais forte de falar e tal, de fazer, é que para mim nada foi fácil, entendeu? E não está sendo ainda, né? Porque a gente está numa escada buscando conhecimento, né? Processo, né? E às No vezes, processo. exato, e às vezes as pessoas olham e, cara, é aquele negócio, né? Existem três tipos de pessoas. As que olham e falam, nossa, tá acontecendo isso. Caramba, que isso eu aprendi no multinível lá atrás, quando eu entrei na Monavi. Não sei se alguém aí conhece a Monavi, nem existe mais. Uhum. Olha, tá acontecendo isso. Caramba, o que será que é isso que está acontecendo? Né? Aí depois vem a outra pessoa e fala, outro tipo de pessoa caraca, eu tô vendo isso daqui, eu quero saber mais. Ô fulano, vem cá, me fala o que você tá fazendo aí, quero estar junto. E tem o terceiro tipo de pessoa que ela simplesmente chega no momento e fala, nossa, o que aconteceu? A vida aconteceu, andou e ela simplesmente não fez nada, né? Então, em qual lugar, qual fase que você está? Às vezes tem pessoas que, eu já ouvi de pessoas até falando assim, pô, Rodolfo, você não para, cara, você precisa descansar e tal. E assim, dezembro foi um mês que foi puxado demais para mim. Só que sempre no dia após o último dia de compromisso nas cidades que eu e o Henrico tava, a gente ia almoçar em algum lugar da cidade, conhecer algum lugar, encontrar alguns amigos locais. Então, de certa forma, a gente fiquei 6 dias em Salvador. Sabe quando que eu vi o mar? No último dia. No último dia. 6 dias em Salvador, no hotel na beira-mar, olhava o mar da janela, mas só consegui molhar, salgar os pés no último dia. Então, são coisas que eu não estou aqui reclamando, tá? Eu estava lá fazendo o que eu amo. Então, domingão, o sol torando lá em Salvador e eu dentro de uma sala dando treinamento, dando conteúdo e, tipo, gerando valor para as pessoas e aprendendo com elas, né? Porque é uma troca. Eu falo sempre que isso é uma troca. Então, o quarto ponto é esse, né? Pegando nutrir a mente da maneira certa. Então, em vez de você ficar procurando aquilo que não vai te agregar, pô, vou assistir uma série, legal, já assisti um monte de série aqui que foi só ficção, não agregou em nada. Tá, agora eu vou assistir Suits, vou assistir Billions. Pô, vou no canal lá do... Pô, tem um monte de canal foda no YouTube. Eu vou deixar 2 aqui, que são os que eu mais assisto, que é o TED, né, o TEDx, e o Day One da Endeavor, onde conta as histórias de empreendedores, história de superação. Eu aprendo assistindo esses vídeos gratuitos. Então, como é que você não pode aprender também? Eu acho que se uma pessoa consegue, as outras também são passíveis. Eu acho que falta só mais uns 5 minutinhos, viu? 5, se não der tempo, a gente volta depois aí, a gente continua. É que a gente reconectou, né? Acho que a gente começou... reconectou, então acho que começamos um pouquinho mais tarde. Era 9, acho que vai até 9h30, mais ou menos. Mas, enfim, se cair... Galera, ó, quem estiver vendo aí, se cair, a gente volta, tá? Para poder finalizar o papo. Legal? Dá um joinha quem tiver finalizar o do horário. E aí, a última dica, né? Antes de abrir para as perguntas, qualquer coisa a gente abre para as perguntas no próximo, a galera reconecta aí. Antes de abrir para as perguntas, depois do quarto, que é você nutrir a sua mente de coisas positivas, você comemorar suas conquistas, né? Então, por exemplo, pô, eu consegui algo pequeno, sabe? Pequeno. Mas foi algo positivo que você sente que foi um pequeno desafio que você conseguiu passar, que você conseguiu realizar, comemora. Ah, Rodolfo, mas como é que eu vou comemorar? Não sei, almoça num lugar diferente, compra o chocolate que você gosta, enfim, toma um sorvete, não sei. Traz alguma coisa para sua mente entender que você mereceu aquilo, que você está comemorando e saboreando aquela pequena vitória. Pode ser uma pequena ou uma grande vitória, mas comemore suas conquistas. Isso gera um estímulo inconsciente muito positivo. E aí, quando você começar a entender o poder que isso tem, você entra num estado de flow. Que aí você começa a seguir, então sempre você vai se habituar a realizar cada vez mais para estar sempre comemorando. Entende? Então, essa é a quinta dica, galera. Só recapitulando, então, os 3 principais pilares, né, que a gente falou aqui. Ser antifrágil, tá? Ser resiliente e também ser grato, tá? E aí, quando a gente vai para 5 dicas, a primeira dica é abandone o vitimismo, deixa de ser vítima, assuma a responsabilidade. Segunda dica é aprenda com seus erros. Terceira dica, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive.
Então, busque conviver com pessoas que estão buscando evoluir, estão buscando ir para o caminho que você deseja. Legal? A quarta dica, nutrir a sua mente da maneira correta, buscar informação. Aqui vale um adendo, tá? Para de ver jornal, esses noticiários de TV aberta. Risca isso da sua vida. Não vai te agregar porcaria nenhuma. Em vez de você nutrir a sua mente de merda, você já sabe que tem uma pandemia, você já sabe que, infelizmente, a gente está perdendo pessoas, tá? Você já sabe de tudo isso. Então, o que vai somar para você abrir um noticiário para ver que aqui no cemitério próximo de casa abriu mais 500 mil covas? O que essa informação vai gerar dentro do seu inconsciente? Caramba, tá morrendo gente, meu Deus do céu, isso é muito perigoso, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar aqui, eu preciso ficar aqui e esperar, vendo o que vai dar. Não, você pode, dentro do seu controle, é óbvio, né, cuidando da sua saúde, fazer, mesmo da sua casa, coisas para você poder mudar a sua situação, tá? Então, em vez de você perder 1 hora vendo noticiário, começa a assistir Suits, começa a assistir Billions, começa a ver o canal da Indiavor, começa a seguir os stories do Rodolfo, da Ligiane, da Débora, dessa galera toda aí que traz conteúdo de valor. Não fica queimando o seu tempo com aquilo que não vai te agregar nada, tá? E aí a quinta dica é comemore suas conquistas. Nige, tá com você aí. Já pode deixar pergunta aí, pessoal. Se não der para responder aqui, a gente reconecta e responde depois. Ok, então vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta com relação ao seu negócio, com relação a alguma situação, a gente vai abrir para perguntas, então, agora. E se cair, eu fecho aqui e a gente começa a outra. Legal. Ok? O Pietro mandou aí, Suits é muito top. Pi, Suits é uma das séries que fica a dica aí, meio com spoiler. Mostra, né, pegando o personagem principal, que é o Harvey Specter, mostra um cara que é de uma forma no começo da série, só que aí você descobre que aquilo, tudo que ele conseguiu, foi a maneira que ele encontrou de ser antifrágil. Só que, de certa forma, a fragilidade ainda estava ali dentro dele. E aí, depois de um período, ele começa a entender, outras coisas começam a vir à tona, e ele, de fato, cuida daquela fragilidade, se torna ainda mais resiliente, e ele tem uma transformação pessoal. Essa série é sensacional, é fantástica. Então, para quem ainda não assistiu, eu recomendo. O Pietro está perguntando aqui também, né? Pode dar até continuidade no que você está falando. Como não desanimar diante da crise? Diante da crise, eu diria o seguinte: você provavelmente, né, você que está assistindo aí, o Pietro também, você tem alguns motivos na sua vida para você fazer o que você faz, você tem alguns porquês do que você faz, por que você trabalha, por que você faz aquilo que você faz, qual é o motivo que te faz acordar e buscar ser cada vez melhor. Né? Por exemplo, acredito que no caso do Pietro tem também a questão dos filhos dele, outras pessoas têm pai, mãe, família, irmão. Então, qual que é o motivo que faz você estar buscando o que você busca? Porque, assim, crise não é só essa pandemia, né? E o Geraldo falou uma coisa muito legal, não é porque veio uma pandemia agora que as coisas vão ser difíceis. Quando passar a pandemia, vai vir uma nova crise, vai vir uma outra crise, vai vir mais uma outra crise, e você vai estar sempre se adaptando a isso. O que não vai te fazer desanimar é você saber, primeiro ponto, quem você é como pessoa, o que você busca para a sua vida e quem são os seus, aquele que você defende por aqueles que você vive. Eu acho que alguns dos motivos para você não desanimar estão aí. E lógico, né? Se você busca se positivar, nutrir sua mente de coisas positivas, de certa forma você vai se automotivar também. E você tendo uma automotivação blindada, fortalecida, você começa a olhar o caos e entender que aquele caos vai te possibilitar ser um antifrágil, que a gente falou lá no começo. Para que você, mesmo com o caos, você sabe que você pode fazer sua parte, ser cada vez melhor por você e pelos seus. Legal? Não sei se eu cheguei a responder aí, Pi. Sim, respondeu. Alguém mais tem alguma pergunta? Aproveite aí na nossa sessão de perguntas com o Rodolfo. A Débora mandou aí 3 porquês fortes. É isso aí, Débora. Porquês fortes, Tem um porquê muito forte, tem um livro que é bem bacana. Deixa eu até ver. Tem um livro que, vou aproveitar a indicação, se vocês não leram, maravilhoso, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Então, esse livro ele é maravilhoso.
Se você tem dificuldade, tem alguns desafios para encontrar o seu porquê, tá aqui uma indicação bem legal também. Esse livro é top mesmo. Show. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Deixa eu baixar aqui para ver. A Débora fez todas as anotações. Ó, a Débora... Ó, a Débora tá aqui, ó, dormir no aeroporto, sem trocar no banheiro ou da rodoviária, ficar horas de pé no metrô, quebrar o salto na rua. É, pagar o preço, né, Débora? É só assim que a gente... Andar de calça em São Paulo, numa chuva, tirar o sapato, porque... Ai, meu Deus, é cada coisa que a Globo não mostra. A Débora falou Mas aqui, você vê as pingas que eu bebo, mas eu vê os tombos que eu levo. É exatamente isso, que a gente leva. Mas então acho que é isso. Treinamento. Quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou mais alguma pergunta? Eu tô vendo aqui os artigos. Pietro falou, vamos parar de colocar a culpa nos outros, nas coisas, e entender a nossa parcela de responsabilidades. Isso daí é muito importante, né? A palavra tem poder. Então, a gente não pode nunca falar, eu sou culpado. Não é que você é o culpado. Você tem responsabilidade naquilo. É diferente. Entende? Porque o sentimento de culpa é um sentimento de que, porra, aquilo talvez eu nunca possa mudar. Só que o sentimento de autorresponsabilidade, o Paulo Vieira fala muito disso, de autorresponsabilidade, é você entender que você é responsável pelo resultado da sua vida. E aí você começa a entender aquilo e aceita e começa a mudar. Bem colocado aí, Pietro. Deixa eu ver, eu tô lendo os comentários antigos aqui. Aham. Deixa eu ver. Como não... Ah, esse aqui já foi. Deixa eu ver aqui mais. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, fala aí. Rodolfo, eu tenho que encerrar para ficar salvo ou quando ela acaba a live, só uma pergunta? Não, quando ele acabar, quanto tempo a gente tem aí? 6 minutos, 5 Tá, minutinhos. vamos fazer o seguinte, então. Vamos encerrar aqui, você salva aí, e aí eu continuo, eu abro no meu e te chamo. Que aí a gente vê se aparece a minha câmera, pode ser? Aliás, você me chama, né? Então quero te agradecer, aproveitar aqui, a gente vai pro Insta do Rodolfo, então, com as perguntas e respostas. Quero aqui te agradecer por aceitar o meu convite. E hoje a live agregou muito valor para a vida das pessoas que estão aqui e as que vão assistir também. Para você que está assistindo a live hoje também, já envia para as pessoas que vocês gostariam que ouvissem o Rodolfo falando sobre esses temas, né, Rodolfo? Isso aí. Brigadão, agradecer a todo mundo que compareceu aqui na nossa live. E já deixo aberto aqui para a gente remarcar e fazer mais uma para que as pessoas possam me ver também. Galera que me segue aí, aproveita e segue a Ligiane. A gente vai continuar esse papo para poder encerrar lá no meu Insta agora, tá bom? Até já. Ligiane.conecta e a galera também que me segue o Rodolfo lá. Beleza? Galera, vou encerrar aqui. Gratidão, gente. Corre lá. Até mais. Até.